Você já percebeu como, nos últimos tempos, o número 67 parece estar em todo lugar? Não é só a impressão. Ele aparece de forma discreta, quase como um sussurro, mas com uma insistência que chama atenção. As pessoas comentam, brincam, repetem, como se fosse um código secreto que todos entendem sem precisar explicar. Mas e se houver algo mais profundo por trás dessa simples combinação? O que parece apenas uma moda passageira pode esconder um significado que vai muito além do óbvio. Para quem está sintonizado com o espiritual, essa sequência não é mera coincidência. Há uma diferença enorme entre como a maioria das pessoas a percebe e como aqueles com sensibilidade mais aguçada a vivenciam. E essa diferença é mais importante do que você imagina. Afinal, existem infinitas combinações numéricas, mas essa se destaca. 6 seguido de 7 é algo que todos já viram inúmeras vezes, de forma natural, sem esforço. Tem ritmo, é simples, entra na mente sem resistência. É justamente essa facilidade que faz com que se espalhe tão rápido. Mas isso é só a superfície. Por trás da aparente simplicidade, há camadas surpreendentes que a maioria ignora. Há algo sutil, quase imperceptível, na forma como esse padrão se manifesta quando você começa a notá-lo. Não é algo dramático, mas uma interrupção suave, como se sua atenção fosse desviada por um instante sem que você pedisse. Não exige foco, mas o atrai. E é justamente isso que torna tudo tão intrigante. Ele quebra o fluxo. Você está absorto em um pensamento, rolando a tela do celular ou conversando, e de repente sua mente se fixa nele. Essa pequena pausa é poderosa. Ela interrompe o automatismo do dia a dia. Claro, isso não precisa ser algo negativo ou manipulador. Pode ser apenas uma brincadeira, algo leve, engraçado, que tira você do piloto automático e faz o cérebro sorrir sem motivo. Para alguns, é só uma curiosidade passageira. Para outros, porém, vira uma marca mental, um ponto para o qual a consciência volta sem que se saiba exatamente por quê. E essa diferença é reveladora. O que interrompe sua mente muitas vezes mostra o que ela está pronta para perceber. Não para aceitar, não para acreditar, mas apenas para notar. Esse padrão não impõe ideias, ele cria pausas. E em um mundo que não para, até mesmo uma breve interrupção pode parecer estranhamente significativa, ou, quem sabe, deliciosamente boba. É aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Alguns símbolos são claramente definidos, ou significam algo ou não significam nada. Mas existe um terceiro espaço, pouco explorado, onde as coisas parecem intencionais sem se explicar. O 6-7 habita exatamente esse lugar. Não é uma mensagem, não é aleatório o suficiente para ser ignorado, nem definido bastante para ser decifrado. Essa tensão é o que lhe dá peso. A mente paira sobre ele, esperando por uma resposta que nunca chega, e essa espera gera curiosidade. A curiosidade espiritual, em especial, não começa com a crença, mas com o atrito. A mente se abre antes mesmo de entender. E é isso que está acontecendo aqui. As pessoas não são atraídas pelo 6-7 porque sabem o que ele significa, mas porque sentem que pode significar algo, sem que isso seja uma exigência. É poderoso. Ele convida a atenção sem forçar uma interpretação. Por isso, símbolos como esse se espalham com tanta facilidade entre quem já questiona padrões, significados e direções. Não porque estejam buscando respostas, mas porque se sentem confortáveis em conviver com a incerteza. Um significado quase palpável é mais envolvente do que um significado fixo, pois deixa espaço para intuição, não para imposição. E é nesse lugar que a verdadeira intriga reside, não nas conclusões, não nas explicações, mas nesse espaço silencioso onde a consciência permanece alerta, a curiosidade se mantém viva e nada forçado. Para a maioria, símbolos assim passam despercebidos ou são logo esquecidos. Notam, talvez sorriem, e seguem em frente. Mas para quem tem uma sensibilidade espiritual mais apurada, a experiência pode ser bem diferente. Não no sentido de perigo, mas de um peso psicológico mais intenso. A diferença não está no símbolo em si, mas em como a mente o recebe. Quando algo se repete sem oferecer explicação, cria uma pressão sutil por baixo da superfície. O cérebro é programado para resolver, categorizar, fechar ciclos. Quando não consegue, essa tensão não resolvida permanece, não alto o suficiente para alarmar, mas persistente o bastante para ser sentida. É daí que vem o desconforto, não porque algo esteja errado, mas porque algo permanece em aberto. Para quem é mais perceptivo, mais voltado para dentro ou mais sensível a padrões, essa repetição pode parecer estranhamente invasiva. Não exige crença, mas ocupa espaço.
E a mente não gosta de ocupar espaço sem contexto. Por isso, alguns se sentem inquietos enquanto outros se divertem. O humor permite distância, a consciência convida a proximidade. Há uma distinção importante aqui que costuma passar despercebida. Tensão não é sinônimo de ameaça. Desconforto não significa que algo negativo esteja acontecendo. Apenas indica que a mente está lidando com algo que não consegue encaixar de imediato. Como diz um antigo provérbio, a mente resiste ao que não pode concluir. E quando resistência e curiosidade se encontram, o resultado é atrito. Esse é o lado menos comentado da sensibilidade espiritual. Ver um padrão nem sempre traz paz ou elevação. Às vezes, significa sentir a pressão de um significado não resolvido com mais intensidade do que os outros. Mas há uma forma mais profunda de encarar isso, que elimina o medo e o substitui pela consciência. Em vez de perguntar o que o símbolo significa, é mais revelador questionar por que esse padrão de repetição surge na atenção humana. Em tradições espirituais, a repetição nunca foi vista como coincidência. Ela é entendida como um sinal de que algo ainda não foi totalmente processado, não ignorado, não rejeitado, apenas deixado em aberto. Um ciclo espiritual não é um castigo, nem um aviso. É como uma lição que reaparece em diferentes formas até finalmente fazer sentido. A aparência muda, o momento muda, mas a tensão subjacente permanece a mesma. É por isso que a humanidade revisita os mesmos temas ao longo de gerações, culturas e até modismos. A superfície parece nova, mas o núcleo continua não resolvido. Quando algo reaparece sem explicação, muitas vezes reflete um estado coletivo de quase lá. Não perdido, não despertado, mas em suspenso. A mente percebe movimentos sem direção, progresso sem conclusão. Esse estado de suspensão é desconfortável, mas também fértil. É onde a consciência se aguça porque não tem uma resposta para se apoiar. Há uma verdade silenciosa aqui que costuma ser ignorada. A repetição não exige crença. Ela exige atenção. Analisar o que não está claro. Eles o compartilham justamente porque não está. Essa lacuna não é um defeito, é um convite. Um convite para que a mente preencha o vazio com suas próprias suposições, memórias ou anseios. E é aí que o símbolo deixa de ser apenas palavras e se transforma em algo vivo, respirando através da atenção de quem o repete. O que poucos percebem é que essa dinâmica não é nova. Ela sempre existiu, mas nunca com tanta velocidade. Antes, as ideias precisavam de tempo para amadurecer, para serem digeridas, questionadas, refinadas. Hoje, elas se espalham antes mesmo de terem forma. E o mais fascinante é que, mesmo assim, continuam funcionando. Porque o que importa não é a solidez do conceito, mas a disposição das pessoas em dar a ele um lugar na mente. A repetição não exige coerência, ela exige apenas que algo seja notado, mesmo que por um segundo a mais do que o normal. E é nesse segundo a mais que tudo acontece. Porque é ali, na pausa quase imperceptível, que a consciência se expande. Não porque tenha encontrado uma resposta, mas porque permitiu que a pergunta existisse sem pressa. Quando algo se repete sem explicação, a mente tem duas opções: ignorá-lo ou deixá-lo ecoar. E quem escolhe o eco, mesmo sem saber por quê, está, na verdade, treinando uma nova forma de observar. Não é sobre entender, mas sobre permitir que o incompreensível exista sem ser domesticado. Há uma beleza silenciosa nisso. A maioria das pessoas busca significado como quem procura um objeto perdido, com urgência, com frustração, como se a resposta estivesse escondida em algum lugar e bastasse encontrá-la. Mas o que essa repetição nos mostra é que o significado não está escondido. Ele está sendo criado, instante a instante, através da atenção que lhe damos. Não é um tesouro a ser descoberto, mas um processo a ser vivido. E quando finalmente entendemos isso, algo muda. Deixamos de ser caçadores de respostas e nos tornamos observadores do mistério. Isso não significa que devemos aceitar tudo passivamente. Pelo contrário, é justamente quando paramos de exigir explicações imediatas que conseguimos enxergar com mais clareza. Porque a pressa distorce. Ela nos faz confundir familiaridade com verdade, repetição com significado e persistência com importância. Mas quando nos permitimos observar sem julgar, sem rotular, sem tentar encaixar o que não se encaixa, algo surpreendente acontece. O símbolo perde o poder de nos perturbar. Não porque tenha deixado de existir, mas porque deixamos de precisar que ele signifique algo específico. E é aí que a verdadeira transformação ocorre. Porque, no fundo, o que nos incomoda não é a falta de resposta, mas a resistência em aceitar que algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas.
Elas existem para nos lembrar que a mente humana não é apenas um instrumento de resolução, mas